rapaziada. Vídeo de hoje é um vídeo forte, tá ligado? Uns relatos do Ângelo. Tem uma parte ali que ele conta do que ele fazia de errado dentro da corporação e também envolvimento com a vida louca. E tem outra parte ali que é pesada, que ele fala da família dele enquanto ele estava na prisão. Então um desabafo, assim, uns relatos de fatos fortes. E o Ângelo, pra quem não sabe, ele era coach do Kevin também, né, rapaziada? Ele orientava o Kevin para várias paradas. Que ele é um cara já mais maduro, já foi moleque que nem o Kevin, e ele tentava orientar, né? Enfim, vou colocar aqui para vocês. Fica até de reflexão, eu acho que é da hora ver pessoas inteligentes que saibam argumentar, né? Falando sobre temas que são extremamente importantes, tanto através da música, vida louca, essas paradas assim. Eu acho muito doido, valeu? Pega a sua visão, o que vocês acham. E não esquece de passar no primeiro link da descrição para assistir minha última música agora que saiu com o meu mano Dejinha, clipe brabo, beleza? Pega a sua visão. Pra 97 eu fui preso. R$ 400 na polícia, mais ou menos, meu salário da época que eu fui preso, né, em 97 eu fui preso. Eu ganhava 400, R$ 450, que era o salário do policial. Mas eu saía da minha quebrada em Guaianazes, por exemplo, vinha pra Vila Prudente, ia pra Tatuapé, carregar uma bolsa, que nem abria. Tá certo aqui? Tá lacrado? Tá, eu levo. Tem que trazer alguma coisa? Tem que trazer. É um dinheiro, tem que contar? Fazia. Ganhava 5 mil, 4 mil. Quando esticava para a Baixada Santista, era 15 até 50 mil. Nossa. Num frete. Isso era nesse sentido que o cara queria que tu fosse polícia. Que era ser polícia, para poder fazer os trampos. E quando eu começo a fazer os trampos só de transporte de arma, droga, para lá e para cá trazer dinheiro, os caras falaram, mano, vai ter um assalto ali. E precisava de fazer o rádio. Você tem? Eu tinha já todos os rádios. Kenwood na época. Que eu pegava todas as frequências da polícia. Já era rato nisso, operava tudo. Aí ele falou, não, tem, sem problema, tem que fazer. Então o mano vai vir trocar uma ideia com você. Quando o mano veio trocar uma ideia, ele falou, mano, você me dá uma liberdade? Eu falei, não. Os caras falaram, mano, o moleque é 1000 grau. Né? Polícia, mas era um molecote, 1000 grau. Aí foi, como vai ser? Assim, eu falei, não, vamos fazer assim. Pode dar um vídeo? Pode. Vamos fazer assim, 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 a gente não dá um tiro. Aí foi 1, foi 2, foi 3 assaltos, sem fazer barulho, sem nem ver. Quando a gente tava dividindo o dinheiro, o bagulho que eu começava a dar no rádio, roubo em andamento. Já tava dividindo o dinheiro. Né? E isso sem violência, sem nada. É lógico que tem aquela violência da pressão, uma arma ostentada, mas ninguém agredia ninguém. Eu nunca gostei desse negócio de bater, humilhar, não existe. Aí eu comecei a perceber que eu estava num patamar do crime grande. E isso te iludia mais ainda como aquele moleque que falava, você é foda. Eu me achava foda mesmo. Que aí quando dava certo, então, você falava, caralho, mano, é 1000 graus. E aí eu tô, daqui a pouco, no transporte de arma, transporte de droga e assalto. Enquanto isso, na polícia, tu tá vivendo uma vida de polícia. Fazia meu 12 por 36, semana gorda e magra ali, só que aí você começa a fazer merda, porque dinheiro ninguém esconde. Dinheiro você tá bem, você come bem. Os caras comendo na subsistência, ali o negócio, não, eu comia prato do dia. Feijoada, virada paulista, toma cerveja aí. O mano, pô, vamos, não, guarda esse ticket aí, depois você almoça, vamos almoçar no bar. Pagava prato do dia pra todo mundo. Só pra, cara, eu tenho um bico bom. Faço uma segurança para um, para outro e tal. Tanto que na época, lá em 95, eu chego com a BMW alemã, 325. Ninguém deixa eu guardar dentro do batalhão. Aí eu guardo bem na frente, arrumo uma vaga. Quando eu volto, os caras, os sentinela, olhando minha molecada nova também, olhava no meu carro e falavam assim, meu, a correge, os caras foram mexer no seu carro, levantaram até com macaco. E a placa tava dobrada, amassada pra ver lacre, essas coisas, né? Aí eu falei, beleza e tal. Até que os caras me chamam e começam a me mandar pra permanência da corregedoria. Aí teve um assalto de grande vulto. Os caras falaram, mas isso não foi, reconhecimento. Ficava na corregedoria o dia inteiro. Aí voltava, era inserido na tropa novamente. Enfim, a minha vida começa a virar um inferno. Um capitão, que também se envolveu com crimes, acabou indo preso. Ele chegou numa semana, quando o Collor abriu o mercado, ele chegou com uma moto, uma GS, como que era a moto? Era uma Red 750. E eu chego depois, na outra semana, com a 1100. Uma competição. Mas ele era capitão, eu era soldado, não tinha a mínima condição. E aí, quando eles perguntavam, eu tinha sempre alguém, porque você compra numa loja ali, numa loja, alguém sempre segurava. Não, a moto é minha, ficava no nome, então... Eu tinha tudo e não tinha nada. Entendi. Essa é a realidade. Mas, enfim, não é nada glamuroso. Quando nessa época tu pensava no que ia acontecer na tua vida? Porque isso daí, se tu me contando hoje, me parece um troço que não é muito sustentável, sabe? Uma hora a casa ia cair, que nem caiu. Irmão, mesmo dentro da polícia, você faz um juramento. Eu falei até um outro dia sobre isso. Que eu não vejo sentido algum
A hora que morre um policial no exercício da sua função, do seu trabalho, junta um batalhão de polícia. Antigamente esse cangaço existia. Os policiais se reuniam, paralelo ao Estado, da sua função, e ia lá no lugar onde aconteceu a morte do policial e fazia uma desgraça. Chacina e chacina para poder mostrar, falar, ó, se matar um polícia vai morrer assim. Hoje eu vejo isso acontecer com o aparelho do Estado verdadeiro. Operação Escudo mostra isso. Lá no auge da Operação Escudo e Operação Verão, ninguém dizia que era um cangaço como esse cobrando a morte de um policial. Ninguém dizia naquele momento. É uma ação legítima, isso, aquilo, outro, vai procurar a Liga da Justiça e tal, isso, aquilo, outro. Esses feedbacks para a sociedade. Mas hoje, agora, é do que eu estou falando. Diversos processos pipocando, porque começaram a aparecer imagens, perícias, mostrando que realmente aquilo foi um revide desproporcional e não foi um revide de uma operação. Foi execução sumária de pessoas porque moram nas periferias, preto, favelado e sem oportunidades, para vingar a morte de um policial. Mas quando esse policial, veja bem, quando esse policial se formou policial, ele pôs a mão na Bíblia e fez um juramento, mesmo que o sacrifício da minha própria vida. Aí eu vou trazer essa realidade, então pode matar policial? Não, não pode. Assim também como não pode matar um cidadão. Porque o moleque, quando sai de casa, ele fez um juramento sem pôr a mão na Bíblia e sem autoridade presente, sem uma solenidade. A mãe falou, filho, pelo amor de Deus. Minha avó falou para mim, você é homem, você sabe o que você faz da sua vida. Então, quando eu saio pra rua, enquanto malandro, para fazer arte, eu sei que eu posso não voltar. E também não acho justificativa pro crime também sair matando um monte de policiais em razão de eu ter feito uma escolha de ir pra vida louca e morrer, mano. Entendi. Então, se eu digo que a polícia não é justo o que a polícia faz, se juntar 50 ou um batalhão de polícia para exterminar um monte de gente numa determinada favela porque morreu um policial no exercício da sua função, uma vez que ele fez um juramento, não é justo também que os manos matem um monte de policiais em razão de um mano que já fez seu juramento indiretamente, porque quando ele é vida louca, ele tá ligado, mano. Que ele não pode ir e pode não voltar. Você entende que os dois universos se copiam? Mas não pode se copiar para propagar mais violência. Por que não se copia para fazer igual eu tô fazendo agora? Ei, mano, não é esse o caminho, Xará. O caminho é outro. Por que o Estado não fala, ó, tem um cara inteligente igual esse mano ali na cadeia. Pega o psicólogo e tal, vamos fazer um trabalho com esse cara específico? Eu vou tirar você, vou perdoar você das suas sentenças, você vai trabalhar em tal lugar, vou te preparar antes. A sua pena é 30. 5 anos você vai estudar. Se você se formar em todos esses cursos que eu te colocar aqui para prisão, no 6º ano você está trabalhando numa oportunidade de emprego. Eu começo a dar lucro, deixo de dar despesa para o Estado. E lá na cadeia... Porque eu sou colocado para ser melhorado. Mas hoje você olha na prisão, ninguém está sendo colocado para ser melhorado. É isso. O cara sai pior. Eu poderia ter saído pior. Eu poderia ter feito tudo o que eu faço hoje, toda essa propriedade intelectual que eu desenvolvi, essa capacidade de gestão, de criatividade, isso, aquilo, outro. Eu podia continuar empregando no crime. Podia. Eu poderia ter sido um cara pior do que eu fui. Mas quando eu resolvo mudar e percebo dentro de mim, faço uma introspecção e falo, peraí, mano, o que você tá fazendo com você, Xará? Minha mulher veio me visitar, minha mulher visitou 15 anos sem faltar uma visita. Minha filha tem 30 anos agora, eu tenho 2 netas. Minha filha eu deixava me ver assim de 3 em 3 meses, só nas datas mesmo comemorativas, porque eu não aguentava de saudade. Então eu não queria proporcionar aquilo. Até o dia que a minha mulher vem e diz, olha, dessa vez eu tirei a roupa, mas a Brenda também tirou a roupa. A minha filha fez vexamentosa, mano. Uma menina, mano. Eu falo, mas essa culpa não é do Estado. A primeira culpa é minha. Que eu trouxe eles pra cá. E a segunda culpa é a falta de zelo com a família do sentenciado que o Estado promove. Dexter canta muito bem isso. Agacha, senta num banquinho qualquer, sem higiene, você joga sua roupa lá no canto. Foda-se, é tratado como um estado de coisa, como lixo. Eu, tudo bem, vou segurar meus BO, mano. Mas a minha família não pode ser tratada assim. Mas eu falo, esse grito já não tá funcionando, eu tenho que mudar minha postura. E eu mudo minha postura. Mas antes disso, como é? Tu tava lá, tava na polícia, tava fazendo os corre de levar uma coisa daqui pra lá, levando uma grana, já também participando de roubo, né? E aí como é que a casa cai? Eu escrevi sobre isso, né? Você começa ali fazendo uma coisa pequena, daqui a pouco você tá grande. Né? Na série nossa agora que tá em... DNA do Crime. DNA do Crime. Segunda temporada, eu tenho um trecho que eu tava assistindo e presta atenção e eu escrevo sobre isso. Porque o Isaac, que é o personagem do Alex Nader, ele tá num conflito interno
e ele quer fazer mais, cada vez mais e maior. E aí a gente é parceiro, a gente vai indo junto com ele, mas nem todo mundo tá na mesma disposição. Tanto que tem um parceiro que ele quer sair fora e fala, então você já era, mano. Porque eu morri meu irmão em razão de você ter virado bunda mole no meio da cena. Olha o bagulho como faz. O Sem Alma é um cara que tá lutando pra sair da facção, da organização, mas cada ação que ele faz, ele aumenta esse problema dele, né? Até chegar nos problemas que chegaram. E aí, minha rapaziada, o que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Conto muito com o apoio de vocês, valeu? Um grande abraço, seu irmão Charlinho.